Olá, pessoal. Bom, eu vou hoje mostrar para vocês um pouco da minha experiência no meu estágio supervisionado 3, que teve como professora orientadora a professora Adriana Ferreira de Souza. Bom, o meu relatório reflexivo eu intitulei como relatório de experiência vivenciada no ensino médio na modalidade remota. Bom, o estágio consiste em um estágio de observação e coparticipação no ensino médio. E a escola em que foi realizado o meu estágio, foi a escola 7 Demerval Lobão. Nós temos aqui Teresina, junho de 2021. Bom, escola, como já tinha mencionado para vocês anteriormente, foi 7 Demerval Lobão. Acadêmica, no caso sou eu, Laura Marina Pires de Araújo. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês a identificação da escola e algumas informações bem gerais a respeito dela. Bom, aqui nós temos a escola, ela fica localizada bem no centro da cidade de Angical do Piauí, e ela fica em frente à escola. A gente tem um hospital, certo? E nas proximidades tem-se uma farmácia, tem supermercado, tem lojinha de roupa, de variedade, ou seja, então a escola ela fica numa localização bem privilegiada, certo? Bom, eu vou mostrar agora um pouco da história da escola para vocês. Por que que se deu esse nome Demerval Lobão para a escola? Bom, a escola, primeiramente, ela surgiu em 1949 devido a reivindicações que os moradores faziam para ter uma escola que fosse localizada no centro da cidade, também porque vinham pessoas de outras localidades para essa escola, que essa escola já é, como vocês podem ver, já é muito antiga e ela existe até hoje. E antigamente os municípios, as localidades próximas aqui da cidade, o pessoal vinha de outras cidades estudar nessa escola. Então, por isso que, devido a essas reivindicações dos moradores, surgiu a necessidade de criar o 7 Demerval Lobão. Mas ela surgiu apenas com o ensino fundamental. Só a partir dos anos 2000 é que foi implementado o ensino médio. E a escola, ela recebeu esse nome em homenagem ao deputado Demerval Lobão. Bom, essa escola, ela é de grande valia para a comunidade, já que a comunidade, a maioria dos moradores, eles se mantêm apenas através da agricultura. Então, que temos ela fica localizada até próximo do mercado popular da cidade, em que muitos trabalhadores rurais vão lá vender as suas mercadorias. Bom, aqui nós temos os aspectos físicos. Aqui nós temos, só foi possível ter a imagem da fachada da escola. Essa escola, a estrutura dela, particularmente, é uma estrutura boa. É um lugar bem amplo, é bem arejado, tem bastante árvores. As salas também são bem iluminadas. Particularmente uma escola de uma estrutura bem agradável de se olhar e de se conviver. Bom, os cursos e etapas de ensino ofertados. A escola, como já foi mencionado anteriormente, ela só tinha o ensino fundamental. Mas aí, a partir dos anos 2000, passou a ter o ensino médio. E também a escola tem o EJA médio, ou seja, a escola funciona manhã, tarde e noite. E a escola também funciona
aos finais de semana. No ensino fundamental, ela tem 224 alunos. No ensino médio, ela tem 240 alunos. E no EJA médio, ela possui 53 alunos. Já no médio, TEC, Pronatec, que essas turmas aqui, elas eram presenciais. Mas com o período remoto, por causa da pandemia, elas passaram a ser EAD. Nós temos o médio TEC, Pronatec, que é o técnico em segurança do trabalho. Ele conta com 24 alunos. O técnico em informática também tem 24 alunos. O técnico em dança com 22 alunos. O técnico em cuidado de idosos com 22 alunos. E o técnico em agente comunitário de saúde com 48 alunos EAD. Mas como eu já mencionei, devido ao período de pandemia, ficaram todas essas turmas na modalidade remota. Bom, a estrutura pessoal da escola, vou mostrar para vocês de uma forma bem geral, ela conta com 39 professores. Esses 39 professores ao total de tanto de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino médio regular e o médio EJA. A escola ela não possui pedagogos na sua estrutura pessoal. Ela possui um diretor, que no caso é a diretora. Contador financeiro ela só possui um. E no médio TEC ele possui 18 professores. Contextualização da prática do estágio na modalidade remota. Esse estágio na modalidade remota, ele se deu ele foi transmitido através dos meios de comunicação, como no caso o WhatsApp, o Google Meet, porque no WhatsApp eu tinha um contato com um professor, meu professor supervisor, em que ele me passava os seus planos semanais, os seus planos mensais, me passava o material que ia ser aplicado na aula com os alunos, que era passado para eles também. De todas das turmas que eu trabalhava junto com ele, que no caso era o primeiro, o segundo e o terceiro ano, no ensino médio, no período da tarde. Ele me passava o material, a gente sempre discutia alguns métodos para a gente sempre procurar estar inovando, porque como é um período remoto, aquela coisa de ser tudo virtual, acaba cansando o aluno, desgastando o aluno e também para o professor. Porque não tem aquela coisa que o presencial tem, de ter aquele contato. Bom, os encontros que eram realizados toda quinta-feira eram realizados através do Google Meet. O professor, sempre uns minutinhos antes de dar o horário de começar a aula, ele enviava o link nos grupos da turma. Aqui, no caso, eu só peguei o exemplo de uma turma, que foi o terceiro ano, porque eu fazia parte de vários grupos, então eu decidi escolher somente um para colocar aqui, que aqui foi no momento em que eu fui adicionada no grupo, que particularmente eu fui bem recebida por todos. Todos me deram boas-vindas, todos me disseram palavras que me incentivassem, me desejaram boa sorte na minha nova jornada. E eu gostei muito disso, porque eu fiquei muito grata, porque por ser uma coisa assim remota, por não ter aquela coisa de presencial, para os alunos poderem me ver, ter aquele contato assim, podemos dizer assim, diário comigo, eu gostei bastante disso, porque eles tiveram a consideração de me cumprimentar, de me dar boas-vindas e de me desejar boa sorte. Foi uma coisa assim que me chamou também bastante atenção, o respeito deles, né? Alunos assim bem receptivos. Bom, e a identificação, eu resolvi utilizar esses emojis para caracterizar as minhas participações durante cada turma. No primeiro ano, não foi tão bem como eu esperava, porque além de ser no grupo de WhatsApp, tem um número bem considerado de alunos.
mesmo sendo separadas, as turmas tendo primeiro ano A e primeiro ano B, mas durante as aulas remotas no Google Meet, eles eram juntos, o primeiro ano A e o primeiro ano B. Mas mesmo assim, por ser já separadas, serem turmas grandes, e quando juntavam, eu pensava comigo, não, vai dar uma quantidade razoável de alunos, mas não. Às vezes o número máximo de alunos no primeiro ano que chegava para assistir uma aula era de 5 alunos. O número máximo que chegava. Então isso já me deixava um pouco desmotivada, essa baixa quantidade de alunos. E eu observava que em todas essas turmas, o número maior de alunos que participavam era de meninas. Foi um ponto assim, que me chamou a atenção. Que de todos os alunos, a maioria era meninas. Então, no primeiro ano, eu fui perguntar pro professor por que essa baixa quantidade de alunos do primeiro ano. Porque muitos alunos que estão vindo do primeiro ano, que estudavam no SET da Emerval Lobão, no nono ano, foi já um período lá daquela pandemia, já veio trazendo aquela desmotivação para o aluno, que o aluno acabou trazendo para a nova série, que no caso é o primeiro ano. E também o professor falou, foi porque muitos não têm um acompanhamento familiar devido, os pais não procuram saber se o filho está assistindo aula, como é que está indo as notas, como é que ele está indo nas atividades remotas, e até mesmo eles também não procuram ir na escola, saber como é que está o aluno, ou então não procuram manter o contato com o professor, e muitas vezes é o que acaba desgastando, desmotivando o professor, a mim também, que eu confesso que eu já chegava assim no primeiro ano meio que desmotivada pela baixa quantidade de alunos. Eu não sentia que a aula fluía, que a aula rendia como ela rendia nas outras turmas. E já no segundo ano, o número de alunos já era um pouco maior, às vezes chegava a ter mais de 10 alunos. No terceiro ano também já era maior que no segundo ano a quantidade de alunos que participavam, devido muitos terem aquela preocupação que muitos iam fazer o Enem, ou então prestar algum outro vestibular. Eles tinham aquele cuidado, aquela atenção de ir assistir a aula. E como eu disse, na maioria do público que ia assistir essas aulas, em todas as turmas, a maioria sempre era de meninas. O número de meninos era bem inferior. E até para desenvolver a atividade com essas turmas já era mais significativo. Com relação à devolutiva de atividades, a grande maioria devolvia, mas alguns não devolviam a atividade, porque quem não tinha acesso à internet ia buscar o material impresso na escola, que a escola até passou um período sem fazer o material impresso por causa da verba que não tinha sido ainda depositada para a escola. Por isso que a escola passou um tempo sem produzir o material impresso. E também foi decidido numa reunião que foi feita, que eu também participei, com todos os professores, com a direção, que eles iriam fazer algumas modificações durante o decorrer do ano letivo e também iam passar a utilizar o Classroom. Os professores iriam criar turmas, os alunos iriam entrar nessas turmas para poder os professores colocarem lá um material que era até melhor do que estar jogando tudo nos grupos de WhatsApp, porque às vezes tinha outras conversas de outros professores que às vezes colocavam material e às vezes o aluno ficava meio perdido. E lá no Classroom, além de não ocupar tanto espaço no celular do aluno, ficava mais fácil do aluno encontrar as atividades. Essas turmas ainda estão sendo criadas, né, para serem utilizadas daqui a algum tempo. Mas é um projeto que já está em andamento, que vai ser concretizado.
Bom, a minha observação e coparticipação, minha observação em sala de aula foi que quando o professor ele entrava em sala de aula, ele sempre procurava cumprimentar os alunos, nunca deixou de cumprimentar os alunos em nenhum momento. E logo em seguida que ele cumprimentava os alunos, ele sempre gostava de fazer uma breve recapitulação do que ele tinha feito na aula anterior. Ele sempre procurava, antes de dar prosseguimento a um novo assunto. Logo, depois que ele fazia essa breve recapitulação, ele ministrava o assunto seguinte e sempre procurava trazer para os alunos, associar a conhecimentos do dia a dia, para ficar mais fácil o aluno fixar aquele conteúdo. Quando o aluno vesse aquela determinada situação, ele lembrasse: ah, isso sim acontece por isso, por isso e por isso. Bom, e logo depois ele resolvia umas questões que viam no final do material, porque esse material consistia em um resumo bem explicativo, bem didático, e no final tinha em torno de umas 3 questões em que os alunos resolviam, e na aula ele fazia a resolução dessas questões e comentava. E ele sempre estava atento, se caso o aluno tivesse alguma dúvida, assim, sempre que ele terminava de explicar o conteúdo, ele perguntava se o aluno tinha alguma dúvida, sempre que ele terminava de explicar cada questão, ele perguntava se o aluno tinha alguma dúvida, e se não tivesse nenhuma dúvida, ele dava prosseguimento, dava continuidade à aula. Bom, relacionamento professor-aluno. Eu notava que o meu professor supervisor de estágio, tanto ele tratava os alunos de uma forma bem respeitosa, como os alunos tratavam ele de uma forma bem respeitosa. Por mais que tivesse alunos que ele já tinha um convívio durante o período presencial, já tinham sido alunos dele anteriormente, que ele já tinha um conhecimento, né? Mas tinha alunos novos que ele não tinha tido aquele contato. Mas mesmo assim, sempre teve um respeito mútuo durante todas as aulas. Não houve nenhum período assim, um momento assim contraditório. Sempre eles entravam num acordo de forma bem respeitosa. Se por acaso o professor quisesse ministrar aula em outro horário, o professor perguntava no grupo de WhatsApp que todos respondiam de forma bem respeitosa, ou às vezes algum dizia que não dava, falava: "Ô professor, não posso por isso, por isso, por isso". E sempre foi algo assim de bastante harmonia. E sempre que o aluno tinha alguma indagação, o professor fazia questão de ouvir. Se ele tivesse errado, o professor procurava corrigir ele. Se aquela indagação que ele fizesse fosse de uma forma incorreta ou tivesse faltando algum detalhe, ele sempre procurava tirar toda a dúvida que existisse do aluno e sempre tudo com devido respeito. E também ele sempre procurava trazer algum momento de descontração para a aula, já que, por ser algo virtual, sempre se tornava algo assim que cansativo. Bom, com relação à gestão de classe, de acordo com o que Garcia disse, o conjunto de saberes que o professor deve dispor nesse sentido de um gerenciamento da turma está caracterizado no que Gartier, 2013, denomina de gestão de classe. As variações de comportamento que acabam por influenciar no andamento da aula, à medida como o professor interpreta cada situação e age diante delas, está diretamente ligada à forma como ele relaciona-se com os alunos, conduz as atividades, segundo Morales, 2011. E Gartier diz que a gestão de classe ela vai depender muito do contexto. Todavia, seus princípios podem ser aplicados a várias situações, nos quais a ordem mudará de acordo com as atividades propostas, o tempo disponível, a organização material e social, assim como em função do padrão de comunicação privilegiado. É o que diz Gartier, 2013. Bom, professor, a aula dele não era aquela aula que se tornava algo maçante, principalmente por ser um conteúdo de física, já que muitos alunos têm a física como uma matéria que seja um bicho-papão, ou uma matéria que seja chata, mas mesmo assim na aula dele se tornava uma coisa assim agradável da gente assistir,
que por mais que fosse só o período de 1 hora cada aula, era algo que passava muito rápido, por ele ter esse domínio da gestão de classe. Bom, a sequência didática que eu desenvolvi foi eu tinha como objetivo principal diagnosticar os conhecimentos prévios que o aluno já tinha, que foi algo feito em um momento anterior, para saber em quais pontos tinham seus acertos e suas falhas, para que nas falhas a gente pudesse atuar com mais efetivação. Para que a gente soubesse em que partes a gente deveria ter uma dedicação quando a gente estivesse ministrando aquele assunto para o aluno. Bom, antes de eu fazer, que eu entrei em acordo com o professor, que a gente tinha conversado anteriormente nos grupos de WhatsApp, no privado do WhatsApp, perdão, uma conversa entre eu e ele, em que eu decidi trazer como proposta para ele a gente utilizar um site de gamificação. No momento eu estava bem apreensiva, porque eu achei que ele não iria concordar com a ideia, porque ele poderia pensar que eu queria em algum momento tomar as turmas dele, porque às vezes alguns professores não querem contribuir com a nossa evolução acadêmica e profissional. Mas ele me apoiou, estava disposto a me ouvir, foi um ponto assim que me deixou bem animada, que me deu vontade de continuar a prosseguir com a minha ideia, deixou bem animada mesmo. Eu fiquei bastante feliz que ele quis me ouvir, quis usar a minha ideia, porque eu fiz um modelo bem rápido para ele ver, para ele fazer o uso desse modelo, para ele ver como seria, se seria possível aplicar com os alunos. E ele disse que gostou, que sim, queria, que vai usar com os alunos. E a gente combinou o seguinte: eu iria fazer, ele me passou o conteúdo que ele queria que eu fizesse, as questões, então eu elaborei para cada turma uma lista com 10 questões, tanto para o primeiro, segundo e terceiro ano, com o respectivo assunto. Depois que eu fiz essa elaboração dessa lista, eu passei para ele conferir se estava tudo ok. E em seguida eu fiz a gravação de videoaulas comentando essas questões, para passar depois para os alunos, para que eles tivessem alguma dúvida, eles tirassem com essas videoaulas, e se restasse ainda mais alguma dúvida, eles poderiam entrar em contato comigo, ou então com o professor, poderia ser pelo Google Meet, ou pelo WhatsApp, para sanar as dúvidas dos alunos. Bom, então eu fiz essa resolução, essas questões e o comentário delas nos vídeos, para cada turma. Eu dividi em 2 partes os vídeos para não ficar muito extenso, para não ficar cansativo para o aluno. E postei no YouTube para que eles pudessem fazer a correção posterior dessas questões, que a gente resolveu fazer como uma espécie de mini simulado, porque também essa ideia surgiu da necessidade que o professor via de passar mais questões, principalmente para os alunos de terceiro ano, já que eles iam prestar o vestibular, porque no material que o professor passava para os alunos, o ideal seria que fosse 3 questões, mas às vezes ele gostava de passar mais umas 2, mais umas 3, e a escola em si não gostava muito, mas também por causa daquela questão de recursos que já era bem escasso. E ele já tinha me falado que ele utilizava o Google Forms, e eu pensei, professor, por que não a gente utilizar um site de gamificação para trazer de uma forma diferenciada para os alunos? Que no caso, o site de gamificação seria o WordWall, que a gente iria utilizar. Porque muitas vezes ele poderia pensar, não, é ensino médio, trazer sites de gamificação, não tem nada a ver. E pelo contrário, ele disse, não, gostei muito dessa ideia, vamos utilizar sim. Foi o que me deixou bem contente. E eu digo, isso pode dar certo, é bom que eu posso aprender com isso, posso saber no que eu vou acertar, no que eu vou errar, para mim não repetir as mesmas falhas se eu decidir utilizar novamente com outras turmas.
Bom, aqui tá a minha descrição de como foi as minhas atividades de coparticipação. No primeiro ano, o conteúdo foi movimento uniformemente variado e movimento de queda livre, em que eu fiz a elaboração de questões, como eu tinha citado anteriormente, a resolução delas e o comentário. Bom, os resultados alcançados, eu procurei fazer questões de nível fácil, mediano e difícil. E porque devido à principal queixa do professor, que era essa falta podemos dizer assim, essa falta de questões, né, que ele sentia que os alunos precisavam. No primeiro ano, não foi um bom resultado devido já ao número de alunos que participavam das atividades ser um pouco menor. E com relação à avaliação do professor, ele disse que gostou bastante dos vídeos, ele só falou que precisava a questão de ter um pouco mais de zelo na produção desses vídeos e também a questão de eu falar mais pausadamente, que é uma coisa que eu confesso que ainda preciso melhorar, e na questão de também eu sempre estar atenta ao que eu estou falando. E tudo isso, essas críticas e essas sugestões estão contribuindo e vão contribuir ainda mais de forma positiva para a minha formação. Aqui no segundo ano, os conteúdos foram troca de calor, estados físicos da matéria e propagação de calor. Também no segundo ano foi do mesmo procedimento. Já os resultados que eu alcancei no segundo ano foram bem melhores, porque a quantidade de alunos que participavam já era bem mais significativa do que no primeiro ano. E também a questão da avaliação do professor também foi a mesma. No terceiro ano foi campo elétrico, carga elétrica e linhas de campo. No terceiro ano, já o número foi bem maior de alunos que participou, devido a grande maioria ter que prestar o Enem ou qualquer outro vestibular. Eles sempre estavam lá nas aulas, tirando suas dúvidas e sempre tinham aquele interesse de estar ali presente. Bom, o meu registro reflexivo é que durante as minhas atividades desenvolvidas com as turmas de ensino médio, foi possível pôr em prática algo novo. Eu estava assim um pouco receosa de trazer um site de gamificação para os alunos, professores. Não, isso aqui pode ser perda de tempo, não sei o quê. Dizer que não ia dar certo por ser um site de gamificação, que é alguma coisa assim que seja mais voltada para o ensino fundamental, que não teria nada a ver com o ensino médio. Principalmente quando se trata de ser uma disciplina de física, em que ela é vista por muitos alunos como um terror, às vezes um bicho-papão. E foi algo de extrema importância para mim, onde foi possível que eu observasse os meus erros e os meus acertos, que vai contribuir muito para mim, que eu possa também estar sempre procurando inovar, trazer outras atividades para a sala de aula diferentes do que só chegar e jogar um monte de fórmula no quadro, um monte de número, um monte de cálculo, e o aluno ficar olhando sem entender basicamente nada. Ao realizar essa atividade com participação, foi imprescindível, como eu já tinha falado anteriormente, o apoio do meu professor supervisor, o que me transmitiu mais segurança para ir adiante com tal proposta, já que nessa disciplina muitas vezes são vistos apenas cálculos, o que torna algo desgastante para os alunos. Logo resolvi trazer algo lúdico para gerar também um momento de descontração para o público em questão. Aqui eu trouxe um exemplozinho de como estava lá no site, né? Porque esse site, o WordWall, você pode fazer de várias formas, desde questionário, tem caça-palavras, quebra-cabeça,
tem várias formas de você trazer esse conteúdo. Eu decidi trazer através de questionário, porque também como a gente decidiu fazer em forma de como se fosse um mini simulado. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma questão. Essa questão aqui é do 2º ano, que como o assunto deles foi troca de calor e estados físicos da matéria. Aqui é um exemplozinho de uma questão que tem lá, em que o aluno lia a questão e aqui ele marcava qual alternativa ele achava que seria. E logo o site dizia se ele estava certa a alternativa que ele marcou ou se estava errada. E no final o site também gerava um ranking. Bom, as minhas considerações finais. Segundo Buriola, 1999, ele diz que o estágio é o locus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida. Volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica. E por isso, deve ser planejado, gradativa e sistematicamente com essa finalidade. Então, eu vejo a importância que o estágio ele tem para mim. Eu já tinha tido uma experiência anterior com o PIBID, mas foi algo assim que o estágio me proporcionou sair totalmente da minha zona de conforto. Porque é a escola em que eu fiz o estágio, os meus primeiros estágios durante o período presente, que foi uma parte do período presencial, lá quando eu estava começando, era uma escola que tinha uma estrutura diferente, eram outros alunos, era outra realidade. E depois que eu passei para o período remoto, que eu estou com essa escola, também foi algo assim diferente, porque ninguém esperava um período que fosse remoto, esperava que fosse um período presencial para estar em contato com os alunos, estar ali no dia a dia, nas adversidades que possam vir a surgir em sala de aula. Então, o estágio é assim, um divisor de águas. É uma forma de você saber que se você quer realmente seguir na carreira como futuro docente. Então, ele é de grande contribuição para a formação da identidade profissional. Para saber que tipo de professor você quer, futuro professor ou professora você vai querer ser e o que você não vai querer ser. O que você quer transmitir para os seus alunos e o que você quer que os seus alunos transmitam para você. Se você quer decidir que você vai inovar ou se você vai seguir um método tradicional. Então, eu vejo assim, eu sempre prezo muito pela importância do estágio, eu sempre procuro fazer o máximo que tiver ao meu alcance no meu estágio, porque eu vejo que ele pode contribuir para mim, além da experiência, são coisas que eu vou levar para sempre. Então, essas são as minhas considerações finais. Aqui estão as minhas referências do meu material que eu utilizei como apoio durante a minha confecção do meu relatório. E os meus agradecimentos. Eu agradeço a professora Adriana Ferreira, ao meu professor supervisor da Escola Campo de Estágio, professor Fernando Libânio, e à diretora Maria dos Santos Silva, que me receberam com muito apoio, muito carinho na escola, e agradeço a presença de todos. Obrigada.